Eita, galerinha! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vai essa galerinha de recursos humanos? Como é que vai, hein? Eita, rapaz, tiveram uma aula agora magnífica, hein? Com o professor Assis. Rapaz, quando eu crescer, eu quero ser igual o professor Assis. Quero ser igual o professor Assis, um homem que trabalha 24 horas, full time, 7 dias na semana. Já pensou vocês, recursos humanos, trabalhando desse jeito? O mercado tá pedindo pessoas desse jeito aí, mas não pode se estressar demais, né? Não pode se estressar. Olha a saúde mental, olha o setembro amarelo, tá vendo? Setembro amarelo. Como é que vocês estão, meus queridos? Aí de Buriti dos Lopes, Curral Novo do Piauí, Francisco. Quem é? Francisco Mendes, é? Não. Francisco Macedo, Juazeiro do Piauí. Quem mais? Manuel Emídio. Padre Paudárco, é? É isso? Né? Prata do Piauí. São Julião. Estamos chegando na reta final, gente. Últimos assuntos a serem discutidos. E na nossa disciplina de hoje, olha o conteúdo que a gente vai enfatizar para vocês. Olha a correlação que nós vamos estar fazendo. Primeiro, relacionar a ética, meus queridos, com a questão que sempre é discussão dentro do nosso país. A multicultura corporativa. Por que eu estou falando isso? Porque os aspectos que são multiculturais, eles passam por essa formação do nosso povo. E isso tem que ser transferido para dentro das organizações. Tá? Isso interfere, professor? Interfere no comportamento? Claro que interfere no comportamento. Pessoal também aí do YouTube também se manifestando, esticando o bom dia aí, né? Juliana Nunes, Sueli Nascimento, Jesus Araújo, quero ver mais gente falando aí, hein? No IPTV e no YouTube também. Então vamos lá, meus queridos, olha só. Veja o seguinte, vamos de cara, fazer já uma reflexão. Primeira reflexãozinha, é você entender que essas questões que nós vamos discutir agora, elas estão envolvendo e sempre vão envolver o DNA da ética, dos valores, da moral especificamente. Agora, entenda que dentro das organizações, é claro que isso fica de forma subliminar. Nesta aula, nós vamos estar até mesmo fazendo esta interligação com o relacionamento interpessoal. A ideia é você também fazer um levantamento de tudo que a gente estudou já até hoje na nossa disciplina. O quanto é importante você compreender que a tua formação, gente, individual, ela mais e mais vai ser aproveitada para você trabalhar de forma coletiva, ou mesmo para você ser um coordenador, um líder. As diferenças dentro das equipes, elas fazem parte de um contexto que precisa ser liderado para que se gere um resultado. A construção da liderança também, ela é importante, por quê? Porque ela é vinculada ao time. Quanto mais eu tenho um time coeso, quanto mais eu tenho um time comprometido, mais eu reforço a cultura organizacional da empresa. Mais eu reforço os valores que são defendidos, o clima que é diferente de cultura, ele vai ser mais harmonioso. É claro que ele pode oscilar entre cooperação e omissão, pode. Agora, a conduta de cada profissional é que vai ser mapeada de forma individualmente, reconhecida de forma individualmente, de acordo com as suas situações que ocorrem durante a execução das suas atividades, mas existe, por exemplo, mecanismos de avaliação de desempenho contínuo. Pedi para a minha querida diretora compartilhar o nosso slide com a gente, para que eu possa enfatizar o seguinte, ó. Quando eu coloquei esse textão aí, não é? Preenchendo todo o slide, a situação de estar preenchendo todo, foi para que você
verificasse cada palavrinha dessa que eu sublinhei, que ela vai fazer parte da tua trajetória como profissional, tá? Em alguns momentos, por exemplo, a questão do comprometimento afetivo, que está relacionado também com a questão multicultural e multicomportamental. Ela hoje, ela é muito defendida, porém, é claro que a gente vai ter profissionais comprometidos normativamente, instrumentalmente, afetivamente. E o que é decisivo hoje dentro das organizações? Primeiro, um sentimento que não importa as diferenças de raça, de sexo, de orientação sexual, de onde veio a origem, o que importa é a tua capacidade de verificar que o todo é maior do que a soma das partes. Ou seja, o todo é o coletivo. Quando você verifica, em cima da nossa pauta, né, que essa construção cultural, ela está aí fora, no nosso país, e ela é transposta para a organização, você vai verificar que é o seguinte: problemas dentro das equipes vão sempre existir, certo? Em relação a crenças limitantes, em relação a preconceitos, e problemas não só porque eu vou ter equipes heterogêneas ou homogêneas. Vai ocorrer problemas em qualquer tipo de equipe, porque eu vou ter pessoas. Vou ter comportamentos diferentes, criações diferentes. Vou dar um exemplo, por exemplo, em equipes homogêneas. A gente foi fazer um trabalho dentro de uma empresa onde a equipe toda era feminina, certo? A equipe toda é feminina. E o que estava acontecendo com a equipe? Bem, o empresário pediu para que o Recursos Humanos, junto com a gente na consultoria, pudesse equilibrar mais o emocional com o racional na equipe, porque estavam ocorrendo alguns problemas de ordem afetiva que estavam repercutindo na produtividade da organização. E aí o que a gente fez? Primeira situação, a gente mapeou o comprometimento organizacional de todos. Aplicamos um questionário onde ele, estatisticamente, através de um programazinho chamado SPSS, que é um programa estatístico, a gente mapeou esse time de mulheres, ao todo eram 12 mulheres, e no mapeamento foi constatado que o comprometimento dentro da empresa era afetivo mesmo. Então, cerca de 70% a 75%, não me recordo mesmo o potencial, o percentual, mas giram em torno disso, estava nesta situação de comprometimento afetivo. E nós fomos começar a mapear, através também de uma equipe com psicólogos, com administradores, né, mapeando o comportamento de cada um. Então, foi feito um levantamento da gestão de tempo de cada um, para saber se eles estavam alinhados, importância, urgência e circunstâncias. Foi feito em relação às prioridades desse tempo, se eles estavam ali aplicando, por exemplo, a matriz Gucci, e a matriz Gucci sendo a responsável por essa alavancagem, né, de ordenação das prioridades. Essa ferramenta de matriz Gucci, ela vê o que é grave, urgente e tendencioso, ou seja, o que eu tenho que resolver a curto, médio e longo prazo, certo? Então, fomos para o lado comportamental, mas fomos para o lado também técnico. Ampliamos também a capacidade de ver, de fazer um raio-x em relação à comunicação entre elas. Comunicação entre elas. E se constatou que a maioria, por exemplo, tinha saído do modo de comunicar digitalmente, porque essa equipe precisava trabalhar mais digital. Então, mais de 50% da equipe tinha saído da comunicação. A comunicação digital estava baixa no seu percentual. A comunicação afetiva, aliás, a comunicação auditiva estava alta, né? Uma das mais altas, então estava ouvindo muitas pessoas. E o visual estava baixo, mais parecido, por exemplo, na maioria das vezes, na maioria da equipe, com o mesmo número percentual do digital. O que quer dizer isso, professor?
quer dizer o seguinte, que elas estavam executando menos, que elas estavam percebendo menos o que estava acontecendo ao seu redor. E aí, nós fomos fazer um trabalho de mudança de clima organizacional, com todas as diferenças culturais que existiam dentro daquele time, porém, um time homogêneo na questão do gênero, todas mulheres. E só para vocês terem ideia, por exemplo, tinha algumas que estavam passando problemas de saúde, inclusive com familiares, problemas graves como câncer, problemas que estavam afetando o emocional de algumas delas e que isso estava sendo transferido para dentro da equipe. Todas com suas diferenças, porém, não estavam conseguindo traçar uma situação onde elas pudessem chegar ao equilíbrio entre a razão e a emoção. Aí a gente entrou com os profissionais de psicologia para tentar equilibrar toda essa situação e aí elas poderem ver o cenário que estava acontecendo, para poder a gente levantar a comunicação digital, levantar a comunicação auditiva e tentar equilibrar a razão e a emoção. No fim, nós conseguimos, porque houve um trabalho comportamental, de mudança de mentalidade, e a ideia foi o quê? Foi analisar que, dentro desse contexto, várias situações aconteceram. Por exemplo, problemas de preconceitos mesmo, raciais, dentro da própria equipe. Tá? Mapeamos isso e isso foi trabalhado. Zerou totalmente? Não, não se zera. Você vai tentando diminuir e controlando aquelas variáveis. Tá? Esses indicadores servem para que você perceba o seguinte, que problemas vão acontecer, quer em equipes multifacetadas, multiculturalmente, com várias origens ou até mesmo homogêneas, porque nas homogêneas de gênero, por exemplo, pode ser só masculino, só feminino, nas caracterizadas como homogêneas, eu vou ter diferenças do mesmo jeito. Então, você aprender a lidar com as diferenças. Presta bastante atenção nisso, porque você vai ser confrontado constantemente com esse cenário no ambiente de trabalho. Tá certo? Retornando para os nossos slides, então. Vamos que vamos, galerinha. Aí, o que eu coloquei aqui, esta imagem? Olha só. O que é que você faz dentro da empresa quando ninguém está vendo? O que é? O que é, meu diretor? O que é? O que é que você faz na empresa quando ninguém está vendo? Eis a questão. Eis a questão. Por quê? Porque esta imagem aqui fala da nossa conduta ética, independente, né? Será que nós realmente, para estarmos cobrando dos outros em relação a esta conduta, ela vai ser uma cobrança digna? Porque entra toda uma situação. Quem nunca errou, quem não poderá um dia errar, e essa situação da conduta ética, você está aí vendada, a vendazinha representa o seguinte, tá, será que você consegue ver o que acontece? Não, a gente não consegue ver o que acontece quando a gente não está no local, no ambiente de trabalho. Mas, na verdade, é para você ter um alerta de que a sua conduta ética ela tem que ser independente disso. Então, a defesa dos princípios e valores elas tem que estar ocorrendo independente disso. Independente se alguém está vendo ou não. Nesse contexto cultural que nós vivemos, é claro que as questões éticas e morais, elas sempre vão ser cobradas, meu querido e minha querida, principalmente na rotina organizacional, principalmente. Então você vê, o que dá sustentabilidade para a tomada de decisão? Os valores. Os valores estão naquela tríade onde eu tenho missão, onde eu tenho visão. Para quem não lembra,
Missão, a razão de ser da empresa. Visão, uma projeção de futuro. Você ser referência em alguma coisa. Opa! Então, se eu já sei que eu preciso estar seguindo este tripé, a experiência que você tem na família, na sociedade, ela também vai ser transposta para que você possa construir a sua vida profissional e a sua carreira profissional também. Então, ela serve como base. É claro que o desafio da gestão empresarial, ele vai ser contínuo. Os indivíduos tentando se superar, competir entre si, mas também trabalhando na coletividade. É isso que reforça a cultura organizacional. Opa! Então, se é isso que reforça a cultura organizacional, eu tenho que saber a diferença entre os dois. Olha a diferençazinha aí, ó. Olha o que eu tenho como diferença nos dois pilares em relação às relações interpessoais. Veja aí, modo social, como você estabelece, não é? O que é certo e errado com relação à ética. Olha só aí, modo social de agir. No 2, você implica que há um consenso, há uma adesão da sociedade. No 2, moral, você tem o modo pessoal de agir, é adquirindo o quê? A formada busca da sua consciência, porém, ao longo da vida, da experiência. Então, a diferença é, na ética eu tenho consenso e adesão à sociedade, e aí a experiência vai te dando mais respaldo moral. No 3, como normas e regras sociais, nós temos aonde a ética é guiada, ou por quem é guiada, pela cultura organizacional. Aliás, pela cultura organizacional dentro da empresa, né? Porque, no geral, é pela sociedade. Quando eu vou para a moral, eu já mudo as regras. As regras não são sociais, as regras são pessoais, pela sua consciência. Então, o guia vai ser a tua consciência. Ética e moral estão juntos, porém, são coisas diferentes. Quando eu entro no fator ético, eu tenho que primar pela coletividade. Ela prima pela coletividade porque ela se constrói com base em quê? Em um consenso de várias morais, de várias pessoas que estavam ali, estabeleceram um padrão. Já no individual, vai cair em cima de quem? Da projeção da questão moral, aplicando a ética. Então, ela é fundamentada pela ética, mas a moralidade, ela é individual. A ética, gente, é coletiva. A moralidade é se você vai fazer ou não, alguém vendo ou alguém não vendo. A ética que você vai estar ferindo é, fiz ou não fiz, e daí? Quais são os meus valores morais em relação a isso? Veja bem, hein? Nosso querido aí que está Jesus Araújo, né? Estamos vivendo essas desigualdades também na escola, as pessoas terem seus trejeitos. Isso! Então, meus queridos, gostei, hein? Esse conteúdo é para a vida mesmo, hein? Show de bola, Jesus Araújo. Brilhante participação, meu querido. Tô gostando de ver, hein? É isso mesmo. Então, o que acontece? Quando você vê a diferença entre ética e moral, gente, será que isso que o nosso colega, por exemplo, que está falando, que acontece na sala de aula dele, será que não acontece nas de vocês? Será, hein? Já chegou a mapear, meus queridos técnicos em recursos humanos, meus queridos mediadores, que estão aí por toda parte, que estão em todos os municípios, em pessoal que está aí em São Miguel da Baixa Grande, com os alunos Vitor Gabriel, Vitor Micael, Iris Naldo, Diego, Yara, Maria Antônia, Clara Daniele, Maria Clara, turma que aí está aí também no pau d'arco aí, juntinho, olha só. Eu quero saber de vocês. Será o que, por exemplo, o que o Araújo colocou, Jesus Araújo colocou, que está vivendo essa desigualdade, né? Por ter pessoas que têm trejeitos, e com certeza alguém deve ter preconceito em relação a esses trejeitos.
Então, a atitude moral dele é certa? A atitude ética coletivamente é certa? Então perceba o seguinte, perceba que toda essa construção da moralidade e da ética, elas são construídas por nós, gente. Por nós. Aprendam que você vai estar constantemente sofrendo questionamentos acerca das duas, acerca da moralidade e acerca da ética realizada. É claro que isso, com o passar do tempo, você vai amadurecendo e você vai aplicando mais, mas ética e moral não tem idade, tá? Não tem idade. São princípios. Outro fator importante que nós temos que avançar, que o Moscovici, ele coloca. Primeiro, ele reforça o fato de que atitudes e valores, crenças e ideologias, elas se fazem perceber numa interpretação de acordo com cada situação, mas a criar e avaliar possíveis linhas de ações e soluções, eu tenho que sempre ter a tranquilidade de escolha de uma opção onde a moralidade ela vai estar vindo conjuntamente. Os conflitos intrapessoais e interpessoais trazem aí sentimentos de culpa e rejeição. Agora, veja só, quando a gente trabalha a questão de culpa e rejeição, principalmente no fator intra e interpessoal. Pedi para minha querida diretora compartilhar a tela. Olha só. O que ele está reforçando aí, gente, é muito importante, tá? Por que é muito importante? Porque tem pessoas no ambiente de trabalho que elas só colocam culpa nos outros. Isso é uma coisinha chamada, ó, desculpa. Por que eu botei um tracinho aí? Por que foi? Não é, minha diretora? Minha diretora sabe, não é verdade? Porque quem é muito bom de desculpa, formula aquela desculpa bem estruturada, entendeu? Ou quem não, né, dá valor à coletividade, realmente se profissionaliza em desculpa. Como assim, professor? Porque sempre vai ter uma desculpa muito boa para dar em relação à sua incompetência, em relação à sua limitação comportamental. Lembre-se de uma coisa, dar desculpa é uma coisa, olha só, tá? Pedir desculpa é outra. É outra, são dois comportamentos diferentes. Não é, minha diretora? Totalmente diferente. Porque quando você pede desculpa e assume o seu erro, primeiro, poxa, eu errei. Me desculpe, por favor. E se isso foi sincero, presta atenção, gente. Comportamento que devemos estar executando, colocando em prática no dia a dia, constantemente. É uma outra atitude. Agora, por exemplo, você chega atrasado numa reunião e você diz que a culpa foi do trânsito. Olha o dedinho, ó. Uma vez ou outra pode acontecer um acidente, você ficou realmente, né? Poxa, você sai 1 hora antes para poder chegar no horário, aí acontece um acidente, acontece uma coisa que foi ali inevitável, você viu que foi uma situação extraordinária, ou seja, que sai da ordem, certo? Ela tem uma situação característica. Então, quando ele coloca aí, o autor, ele reforça a questão das crenças, dos valores, da ideologia, do criar, analisar, do avaliar. Quando ele faz essa menção, a questão do intrapessoal, ele reforça muito, hein, gente? No lidar com as culturas e os preconceitos, primeiro você tem que lidar com os seus, mapear os seus. E aí eu vou dizer para vocês, todos nós temos preconceito e a gente tem que estar trabalhando eles constantemente, gente. Quem diz assim, eu não tenho preconceito, está mentindo. Está mentindo, gente. Quem diz, não tenho crenças limitantes, está mentindo. Porque temos,
né? Todos nós temos, pode ser quem for, gente. A pessoa fez pós-doutor em Harvard, ela sei quantos PM, não sei quantos mestrado, doutorado, parará, não interessa título, gente. O que interessa é o seguinte, a capacidade de você colocar no papel, aliás, na tua vida, o que você viu no papel. Aí o que acontece? Por mais que você tenha experiência, lembra disso, você tem pouca experiência, né? A maioria de vocês aí nasceu depois dos anos 2000. Século 21, geração Z. Experiência também não tem nada a ver com moral e ética, certo? Não tem nada a ver. Agora, por exemplo, o dar desculpa demais, você condiciona a tirar a culpa de você. Gente, o des aí, dentro da palavra, é para tirar a culpa. O des, ele tira a culpa. Você diz, porque fulano não me deu. Porque Beltrano dificultou. Porque eu estou sendo perseguido. Né? Porque... ou seja, imagina alguma coisa que não foi a própria pessoa que é culpada com aquele ato. Então, nessa situação, toda ação, ela vai ter uma reação. Isso aí você já sabe. Eu reajo de uma forma, eu vou criando um estigma. Olha os rótulos que são criados. Lembro lá daqueles animaizinhos que o professor Marins, né, reforçou, o antropólogo falou que dentro das organizações tem a fauna e a flora, né, assim como tem as rosas, tem os cravos, e assim vai, assim como tem aquele sanguessuga, tem aquele que é o macaquinho da organização, que fica fazendo palhaçada. Ou seja, tem as personalidades. Agora, entenda o seguinte, este fator é um fator que ao longo da tua trajetória, é só olhar a trajetória do profissional. Aí você vai entender, essa pessoa ela deu desculpa pontualmente? Ela deu desculpa pontualmente ou ela vive dando desculpa? Aí é um fator intrapessoal que a pessoa tem que correr atrás para estar trabalhando o seu comportamento. Com quem? Com profissionais da área comportamental. Recursos humanos tem que estar constantemente ali, do lado do pessoal de comportamento, porque para entender um pouquinho mais sobre isso. Porque é por isso que ele reforça o intrapessoal. Como é que eu não trabalho o meu intra e eu vou cuidar do inter? Não vai, gente. Não vai. Se você não cuidar de você, como é que você vai lidar com as outras pessoas? O interpessoal, ele é mais complicado. Alguns acham que o intrapessoal, ele é menos complicado, mas não. O intra, se você tiver consciência, você começa a fazer o mapeamento dos seus padrões negativos e positivos, seus padrões fortes e fracos, e você vai começar a mapear. Poxa, olha só, eu sou introspectivo, mas ainda em alguns momentos eu preciso melhorar essa minha introspecção para poder trabalhar a coletividade, não só pelos outros, mas pelo um clima organizacional melhor, e aí você mapeia isso aí para melhorar. Não por causa dos outros, mas por causa de você. Você melhorar para você. Para que você se sinta no local de forma que você se sinta mais aceito, entre aspas, porque na verdade você está bem com você mesmo. Quando você vai para o interpessoal, aí é você saber lidar com pessoas difíceis. E quando digo pessoas difíceis, são o quê? São pessoas preconceituosas, intransigentes, que só elas têm a razão, os chamados sabe tudo, né? Os chamados as pessoas prepotentes, arrogantes, todos esses tipos de pessoas vão ocorrer, claro. Agora, vão ter personalidades assim. Porém, é claro que em algum momento você pode soar de uma forma que seja parecida com essa e você não sabe, e aí você precisa do feedback das pessoas. Quando 2, 3, 4 pessoas falam a mesma coisa sobre você, é importante acender a luzinha amarela e você mapear isso, porque é um comportamento, porque se você tem atitudes, por exemplo, com relação a preconceitos de raça, achar que uma raça sabe mais do que a outra, achar que uma raça é melhor do que a outra, achar que, por exemplo, nós tivemos algumas características que estão enraizadas ainda, no setor público. Tivemos numa parada de 7 de setembro, em uma prefeitura, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, onde
crianças foram usadas nesta parada, que é uma parada, é como se fosse uma marcha, né, das escolas públicas, e na caracterização, por exemplo, vinha um carro puxando um barcozinho, e o barco tinha lá, né, Cabral branco, certo? Cabral branco, e atrás vinha as crianças negras acorrentadas. E aí? Ah, você deve pensar, mas isso aí é como se fosse um teatrinho, professor, é como se fosse alguma coisa, mas aí você reforça, principalmente nestas crianças, todo o preconceito racial que o nosso país tem. Você está me entendendo? Atitudes como essa. Por que eu não posso fazer alguma coisa diferente? Eu inverto o negócio. Ah, professor, mas aí sairia da situação que ocorreu lá atrás. Não, porque a gente sabe o que aconteceu lá atrás, não é? Mas para poder quebrar, impactar mais ainda, você sai do óbvio, entendeu? E aí, você faria, ou então não faria, né? Ou então não faria. Então, a ideia é, imagens assim reforçam a questão do preconceito. E isso é disseminado. E isso está enraizado na questão multicultural nossa. Nós precisamos lembrar, meus queridos, que nós somos multifacetados, mas miscigenados. Nós temos sangue dos índios, dos negros, temos sangue de todos. Até dos amarelos nós temos, até os asiáticos também. Então há essa mistura. O Brasil ele é abençoado por isso. E é isso que você vai ter que entender. E chegando como geração Z, dentro das organizações. Você chegando com esse mindset, meus queridos, pode ter certeza. Nós vamos conseguir melhorar o racismo, por exemplo, estrutural que existe dentro do nosso país. Nós vamos conseguir avançar o preconceito em relação às minorias, o preconceito em relação aos grupos LGBTQIA+, o preconceito em relação aos deficientes, às mulheres que são maioria. Compreendem aí? Compreendem a profundidade que é trabalhar ética e relações interpessoais. Interpessoais quer dizer o seguinte: tenha inteligência social. E ter inteligência social, meus queridos, é você lidar com todo tipo de pessoa. Porque a gente sabe, a coisa mais parecida com gente é o ser humano. Não é verdade? A coisa mais parecida com gente é o ser humano. Já dizia o tio Loyola, a coisa mais parecida com gente é o ser humano. Então, reflita sobre isso. É um momento onde a nossa disciplina ela reforça essa questão, porque isso tem que ser quebrado, tá? E isso está como crença limitante dentro das organizações, inclusive. Porque vocês vão estar sendo a geração que vai estar, não é indo no confronto, no embate, de forma agressiva, é ir de forma assertiva. Assertiva. Professor, não lembro qual é a diferença. Teacher, não lembro qual é a diferença. Então, vou te falar. A agressividade é você levantar o tom de voz com as pessoas, falar palavras de baixo calão, provocar, debochar das pessoas, certo? Ou seja, falar de forma totalmente que não é educada. A assertiva é você conversar com as pessoas e através do diálogo, da negociação, da mediação, da persuasão, você convencer as pessoas de que a sociedade só pode evoluir positivamente dentro das organizações se souber lidar com gente. Apesar de gente ser a coisa mais parecida com o ser humano. Mas é. Entendeu? Nós não lidamos com isso. E você que escolheu recursos humanos, olha só. Recursos humanos. Gestor de gente. Não é? Diretor de gente. Em breve, muitos de vocês vão entrar nas empresas, vão galgar e crescer dentro das empresas e serem diretores de gente. Por quê? Vocês vão aprender que existem esses vários estereótipos e vocês vão começar a quebrar essas situações que limitam as pessoas de crescerem na vida. Então, esse reforço que a gente faz em cima dessa palavrinha, ele é importante, tá? Porque tem a diferença do dar desculpa e do pedir desculpa. Diferença.
Uma vez você já sabendo disso, não coloque a culpa nos outros. Se eu sou incompetente e eu sou incompetente em alguma coisa, eu tenho que aprender a dizer sou incompetente, não consigo. Né? Não consigo. E vou tentar aprender. Pedir desculpa e tentar aprender. É muito duro, às vezes é. Mas nós não sabemos de tudo, meus queridos. E é isso que faz você expandir a tua consciência. Olha só, expansão de consciência em você não olhar só para frente. Ó, você abre aqui, você vê o que está do teu lado e até mesmo dá uma olhadinha para trás, o que você já fez que não vai repetir. E isso faz parte do processo de evolução do ser humano. É aí que entra a essênciazinha da moral e da ética, certo? Show de bola! Depois desse aprofundamento aí, eu acho que ninguém tem dúvida não, mas se tiver dúvida, vocês mandem para mim, tá certo? Vamos retornar para os nossos slides? Vamos que vamos. Então veja, 3 aspectos do princípio, por exemplo, da ética. Naturalismo. 1. O racionalismo. E a inseparabilidade entre a ética e a política. E aí se coloca, não é política partidária, tá, gente? Política, de uma forma geral, de desenvolvimento de políticas públicas, por exemplo. O naturalismo, ele é considerado, sim, para o agir em virtude da conformidade na natureza. O racionalismo está conforme em querer equilíbrio racional como uma virtude. E a questão que envolve a inseparabilidade da política e da ética é que através desses valores, os princípios, é que eu amplio a capacidade de ter um povo mais ético. E tendo o povo mais ético, eu tenho o quê? A inclusão de profissionais. A inclusão desses profissionais, minha gente, é uma inclusão feita com base em quê? Em situações de que quanto mais eu vejo grupos minoritários sendo excluídos, eu parto para incluir esses profissionais. Por meio de quê? De adquirir mais habilidades de uma inteligência social, de uma inteligência que vem como base lá da inteligência emocional, especificamente. Então, tem motivo sim, eu tenho motivo para avançar. Então, aqui neste momento, eu avanço em inteligência social. Eita, teacher, eita, é. E essa inteligência social é aí, ó. Você olha o portador de necessidade especial e você vê. Não posso medir a competência dele pelas suas limitações físicas. Eu tenho que ver como é que ele é na execução. E principalmente, trabalhar um pontozinho que nós já trabalhamos muito, que é a equidade. Não é igualdade, é adequar exatamente o ambiente físico, o ambiente emocional, o intelectual e quem sabe até o espiritual à situação daquele colaborador que está sendo incluído. O processo desse contexto cultural, gente, ele traz, principalmente hoje em dia, que o fator humano ele está muito em busca da competitividade. É bem verdade que o acirramento competitivo, ele já vem de gerações e gerações. E o fortalecimento, por exemplo, de alguns negócios, ele vem também de situações que a gente vem replicando de outros segmentos. A interação desse homem com a cultura, ela faz parte do processo histórico, né? A cultura trazendo valores, trazendo principalmente, por exemplo, em algumas culturas asiáticas, como empresas japonesas, onde o negócio é passado de família a família. A família estando no negócio, ele vai fortalecer alguns valores que dentro da cultura japonesa, eles são primordiais. Ou seja, a cultura do arroz, do cultivo ao arroz, e principalmente é ser servil ao samurai. Por exemplo, tem um livro chamado A Arte da Guerra. De Sun Tzu, muito conhecido. Já leu, a diretora? Não, não é minha diretora. É um dos que ela vai ler também. É um dos que ela vai ler. Tem uma, diretora, A Arte da Guerra,
para mulheres. Depois, se puder pegar a imagenzinha aí, certo? A arte da guerra para mulheres. Esta arte da guerra, ela já está lendo um, né, minha diretora? Já está lendo um, espero que ela já esteja. Eu nem perguntei ainda qual é a página que ela está. Eu quero só depois cobrar ela, porque já passou uma semana. Eu tô só olhando para a cara dela aqui. Mas eu vou indicar também esse livro que minha diretora está buscando lá, porque a arte da guerra, ela fala sobre como você tem que utilizar as suas habilidades e competências, gente, neste contexto cultural que nós estamos vivendo, num momento de sobrevivência, principalmente. Ou seja, este acirramento é a arte da guerra para mulheres. Tem grande aqui, vamos ver qual é. Tem um que é capa preta, que ele coloca, né? Este livro, gente, ele é feito, pode ser esse aqui. Pode não, esse aqui. Ele vem com algumas ressalvas e principalmente ele vem, gente, para deixar de forma taxativa para vocês que não independe do gênero, independe do gênero. Ou seja, a competitividade, ela está aí, está posta para todos, certo? Está posta para todos. Então, este contexto, ele reforça muito o que a gente tem hoje, o que acontece em relação à empregabilidade. Hoje, quais são as situações que ocorrem? O perfil vocacional, por exemplo, quando eu vou identificar, eu tenho que saber que eu tenho que primeiro mapear quais são os meus pontos fortes, fracos, as ameaças, oportunidades que eu tenho que estar evoluindo, para que eu possa entender um mapeamento e que eu possa combinar com aquele meu perfil e que eu possa também incluir grupos que eu nunca incluí. Ou seja, todo o processo de encaminhamento, contratação, de adaptações, isso tudo é feito. Pode colocar, querida. A diretora já conseguiu aí, ó. Isso tudo é feito. Agora, quando eu falo, por exemplo, desse livro, esse livro, gente, ele tem como base, né, ela até coloca aí, né, tem como base o livro do Sun Tzu, para mulheres bem-sucedidas. Então, meninas, e por que não, meninos, é sempre interessante, né? Você está vendo aí a espadazinha de samurai, né? Mas dentro da espada tem o quê? Uma rosa. Uma rosa. Por quê? Porque exatamente nós estamos tendo, meus queridos, um avanço muito nessa questão da quebra de preconceitos multiculturais. As mulheres, elas estão encabeçando, estão à frente de certa forma, batalha contra essas crenças limitantes. Então, A Arte da Guerra para Mulheres Bem-Sucedidas é um livro muito bom para vocês lerem, hein? Queridas que estão aí em todos os municípios. Eu só vi São Miguel da Baixa Grande colocar. Pau d'Arco não colocou, São Julião não colocou quem são os alunos que estão lá, nem Prata do Piauí, nem Manuel Emídio, nem Francisco Macedo, nem Curral Novo, nem Buriti dos Lopes. Não vi ninguém colocando aí, hein? Quem são as meninas que estão aí? Quem são as meninas? Me digam quem são as meninas. Porque lá em São Miguel da Baixa Grande, tem as meninas aí que eu coloquei, ó. Que foi colocada pela nossa mediadora. Mediadora ou mediador? Em São Miguel da Baixa Grande. Tem a Maria Clara, tem a Clara Daniele, tem a Maria Antônia, tem a Yara, tem os meninos também, né? Os meninos também podem ler esse livro, por que não? Certo? Olha aí, Francisco Macedo esticando um bom dia. Agora que é esse bom dia, rapaz, não é brincadeira não, agora que deu bom dia, hein? Eita, que bom dia atrasado. Eita, mediadora Josefa, minha amiga. Leia este livro se você não leu, por gentileza, tá certo? Nós temos aí Francisco Macedo aí, ó. Bianca, show de bola. Vai falando o nome das meninas que a gente vai repetindo, né? Vai falando aí que a gente vai repetindo. Então, verificando, já temos outras reações, né, diretora? Deixando para eles este livrozinho aí, que eles já devem ter printado. Nós vamos para os nossos slides. E aí você vê o seguinte.
Tá, isso tudo é uma questão cultural, tá, gente? É uma questão cultural. Ou seja, eu tenho algumas reflexões, Ramos coloca aí, citando Passos, né, que afirma que ter um ser humano pago, né, pagando preço alto pela sua conduta, né, condução instrumental nas organizações produtivas, a insegurança e o mau uso dos recursos, eles vão ser reforçados no ambiente de trabalho, porque a falta de gratificação, por exemplo, no trabalho, traz a falta de quê? Também falta de compromisso. Opa, culturalmente nós somos pessoas que entramos dentro desta esfera de defesa de um bem melhor, culturalmente. Então, quando eu peço, por exemplo, Francisco Macedo aí colocando os nomes, né? Ellen, Luísa, Roberta, Samara, Micaele, Aline, turma forte, leia um livro, hein? Faltou alguém? Não, né? Em cima tem alguém, minha diretora? Em cima de Ellen? Deixa eu ver se tem alguém de Ellen aí em cima de Ellen. Vamos ver. Tem não, né? Eu fiz sobre empregabilidade. Aí tem aí. Ah, não. Tem aí o outro. Tem não, né? Show de bola. Teve um Bom Dia Esticado. Teve a Bianca Cires, a Luana, o Felipe o Bernardo. Também lá de Francisco Macedo. Pois é. Só tô vendo a turma de Francisco Macedo. E de São Miguel da Baixa Grande também colocaram os nomes. Cadê o restante da galerinha? Pois quando eu estou estudando a cultura organizacional, eu tenho que entender, essas pessoas todas que estão passando por transformações comportamentais, elas estão acima, se fosse comparar com um iceberg, tá? Acima do iceberg. Os comportamentos que são vistos, evidenciados pelos stakeholders, pelos grupos de interesse, que são práticos, eles são consolidados em cima de quê, ó? Em cima de, segundo a Artia, valores essenciais, que está mais enraizado aí. Ideias que foram aprendidas lá atrás, na construção do ser humano mesmo, tá? Na construção deste cidadão. A interpretação, de maneira que eu tenho os valores que refletem situações mais específicas, elas vão ser colocadas em prática como? Quando elas chegam no comportamento e nas práticas, onde as pessoas estão vendo, mas elas têm alguma finalidade. Aqui, gente, com certeza, precisamos trabalhar. Por quê? Porque aqui eu tenho os pré-conceitos. Vou botar até assim, separadinho. Conceitos. Certo? E aqui eu tenho o valor, ou os valores, princípios passados de pai e mãe, e isso vai formatando também, construindo no pré, uma antecipação de interpretações sem saber ao certo e conhecer ao certo aquilo que eu preciso formatar um conceito. Ou seja, o comportamento ético, ele tem muito de preconceito. Comportamento ético, ele tem muito que você utilizar a sua inteligência social. Um contrato psicológico citado por Moscovitch, ele ressalta esse contrato psicológico, principalmente da liderança, em contemplar alguns fatores motivacionais, em superar expectativas da equipe, mas sempre se mantendo numa postura de transparência e praticando isso, falando e fazendo. Duas situações aí que não podem fugir, falando e fazendo. Por quê? O comportamento ético, ele traz como base, tá, a imagem está turvazinha, mas traz como base o contexto legal, respeito, meu direito começa aonde meu direito termina, onde começa o seu, os valores, o contexto sociocultural que você é inserido, a força do mercado em relação a esses valores, a estrutura de controle e as características, principalmente do cidadão. É claro que isto tudo ele é reforçado também pela moral. A gente viu que a moral brasileira especificamente, ela é diferente de outras origens, como a japonesa, a asiática.
A asiática, ela tem também uma diferença em relação à chinesa, em relação à americana e assim por diante. Cada país, ele é construído em cima dos valores e é defendido em cima do que é proposto pelos seus líderes, na formação dos profissionais principalmente. Então, o líder versus o chefe é que vai fazer a diferença. Se eu tenho uma organização com muitos líderes, se eu tenho uma organização com muitos chefes. Bem, você tem organizações com muitos chefes que obtêm êxito? Sim, há um doce preço e amargo preço. Por quê? Porque eu vou ter muita rotatividade, eu vou ter comportamentos onde as pessoas não são valorizadas, o foco vai ser extremamente o capital, e aí, por a gente estar no capitalismo, a explicação é essa, de que a ênfase no capitalismo, ela traz o lucro, então eu vou ter pessoas, mas as pessoas não vão ter qualidade de vida para trabalhar em empresas que eu tenho mais chefes do que líderes, porque toda a situação da liderança, especificamente, eu vou ganhar mais, ter mais lucro, aqui eu vou ter menos. Eu posso me manter, eu posso até ter empresas que têm chefes demais e ter muito lucro, pode, mas ela vai esgotar a sua capacidade de execução nos próximos anos. Não tem mais essa história, gente, de empresas com muitos chefes. O foco agora é ter líderes que possam quebrar e principalmente aplicar a ética e a moral neste modelo multicultural. Todavia, isso precisa ser passado a limpo constantemente. E como é que eu faço isso? Elaborando o chamado follow-up. Follow-up. O que é o follow-up? São as avaliações das intenções éticas constantes. O acompanhamento, o monitoramento. De quê? Dos comportamentos éticos e antiéticos. Vou contar uma historinha nesses últimos minutinhos para você ver essa questão do comportamento antiético e ético. Numa empresa, havia um jovem, onde este jovem, ele era responsável, já estava há muito tempo na empresa, ele era responsável pela segurança interna, tá? Segurança interna. Olha só, olha aí, Prato Piauí, agora que o meu amigo Valtério José tá dando aí, ó, o ar da graça, hein? Cadê o nome dos nossos queridos? Cadê o nome dos nossos queridos que estão aí, querido professor Valtério? Olha aí, Prato do Piauí aí, botando aí. Tô vendo aí, hein, Buriti dos Lopes também colocou, Sueli, muito bem, colocando, hein? Tive que convocar vocês, né, pra gente saber quem é que tá aí na salinha, né? Tudo bem, não tem problema não, meus queridos, não tem problema. Somos parceiros, somos parceiros. Então vejam, olha só. Este profissional ele é responsável pela segurança interna, quando se fala de avaliação e comportamento ético e não ético. Ele já estava lá há mais tempo, né, dentro dessa segurança, e chegou um novo colaborador para ser treinado por ele. De cara, logo no primeiro dia, ele deixou este colaborador só, e o colaborador, olhando nas câmeras, viu um outro colaborador, preste atenção, um outro colaborador pegar um material que estava lá na lista dele, que não era para sair daquele local, daquela sala, que eram alguns cabos, e viu pegar e levar na bolsa. E ele acompanhou este colaborador. E este colaborador bateu o ponto e foi embora. Levou os cabos com ele. Ou seja, um material que estava lá na lista que não poderia sair dali. Que não poderia sair da empresa. Principalmente depois do expediente dele. Ele relatou isso para o veterano, quando o veterano chegou. E o veterano fez vista grossa. Por quê? Porque era amigo do rapaz que pegou os cabos. E aí, na mesma semana, em uma reunião, o supervisor perguntou, né, se havia ocorrido alguma, né, se já tinha ocorrido alguma situação,
né, antiética, né, algum problema. E o novato esperou que o veterano falasse. O veterano não falou. Aí o novato falou. O novato falou. Ficou comprovado que estava lá. Na câmera, na imagem. Moral da história, meus queridos. O veterano foi demitido. Certo? Por esta atitudezinha aí. Foi encaminhado para o mercado de trabalho. Aí você me diz, o novato errou? O novato acertou? O veterano acertou? O veterano errou? É claro que cada caso é um caso. Mas quando envolve princípios e valores, principalmente, né, até mesmo questões monetárias, a situação muda de figura. Se esse caso, por exemplo, ele fosse perdoado pela supervisão, ele iria se repetir. Talvez se repetisse mais ainda, ou já tivesse um histórico de repetição, certo? Então, entendo aí, ó, como é que é a situação. Às vezes, você entrando na empresa, você já é testado eticamente, se você fica ou não. E aí você já vai assumir alguma coisa que você está iniciando o trabalho. O verdadeiro teste, né? Tô vendo aí que Prato Piauí está colocando, estão mandando aí um abraço para o quê? Mandando um abraço para a Laênia. Laênia, é isso? Alto Longar. Aqui, o Carlos Felipe. Aí, pessoal usando aí de mandar mensagens, tá vendo aí? Vocês, prestem atenção, prestem atenção. Vou falar o nome de todos vocês, viu? Na próxima aulinha agora. Então, 3 minutinhos e eu retorno para a gente continuar a nossa aula, tá? Fui!